Ó, Luiz Carlos Ferreira, um grande treinador de futebol, mais ou menos. Mas um personagem, na verdade, um grande personagem. Um grande personagem. É melhor dizer, acho que é melhor dizendo. Fred tem uma história muito boa dele. Ele trouxe um tema bom aqui. Se o Fortaleza for vice-campeão brasileiro, que de fato o título talvez esteja um pouco difícil, mas o vice, assim, até não sei quanto o Palmeiras vai ser motivado ainda para correr até o final. Então, se o Fortaleza for vice-campeão brasileiro, qual impacto essa campanha teria para o histórico no futebol nordestino? Para o nordestino. Quantos pontos o Fortaleza faz nesses 6 jogos? Sobre a primeira pergunta. Seria... primeiro, já é a maior pontuação da história do Nordeste, já quebrou esse recorde. Esse recorde o time não vai perder 5 jogos, 6 jogos consecutivos, né? Então esse recorde será ampliado até a primeira quinzena de dezembro, e a tendência é que seja também a melhor colocação. A melhor colocação é do próprio Fortaleza, o 4º lugar em 2021, isso nos pontos corridos, e nesse momento ele é 3º. Então, assim, ele caminhando para ter uma colocação superior, ou seja, entraria no pódio, no mínimo medalha de bronze, sei lá, e uma pontuação seria uma campanha, assim, nos pontos corridos, óbvio que seria a melhor campanha, mas seria, em termos do Campeonato Brasileiro, seria, para mim, só basta de título e de final do campeonato, assim, não tem como, comparando com outras competições, mas ele tratando como ele tratou como o vice. Aí você pega o vice do Vitória, dentro de campeonato, cada um, você vai... comparar modelos, eu me sinto confortável isso, porque, por exemplo, eu não tenho problema em comparar o 87 com o 88, que é só um ano de diferença. Então eu não vejo problema nessa questão do nível técnico. Se o Fortaleza terminar como vice-campeão dos pontos corridos, seria o Vitória ter uma campanha emblemática, 30 anos sendo vice-campeão. Essa campanha seria a mesma colocação, mas seria daquilo que o Vitória ficou marcado para cima. Porque seria... Mesmo não tendo a construção de imagem simbólica de uma final. Mas como disputa de título também existiu. O Vitória perdeu lá naquele jogo, pô. Deixando momento... claro que eu fiz uma pergunta advogado diabo. Eu acho o feito do Fortaleza maior, mas só fazer. Acho que o torcedor do Vitória argumentaria isso. Aí eu vou responder. A final do campeonato mostra que, você está disputando diretamente o título. É um fato. Mas o Vitória perdeu os 2 jogos. E era um sistema que, se ele perdeu de 1-0 na ida, na volta, no primeiro tempo, o Palmeiras já fez 2-0. Se o Vitória virasse para 3-2, o Palmeiras continuaria sendo campeão. O Vitória teria que virar para 4-2. Então, assim, porque tem a vantagem do gol e tal. E nessa do Fortaleza, se ele for vice-campeão, ele seria o vice-campeão que disputou o título. Ele não perdeu o título no último jogo como o Vitória perdeu. O Vitória perdeu o título no jogo de volta, confirmado ali no apito final. Talvez o Fortaleza não perca o título na 38ª rodada. Mas ele disputou o título. A gente já teve essa discussão muitas vezes, para quem não sei, de vez em quando a gente sempre tem novos ouvintes, mas para quem já acompanha a gente aqui sabe, Minhoca, a gente já bateu com Minhoca veio um pouco diferente, mas eu e Fred já foi do Aninho que o Fortaleza disputa o título. Inclusive, ela chegou a ser líder durante o retorno. E nesse momento está na tela, a gente está debatendo isso nesse momento, porque o Fortaleza está disputando o título, está na tela aí, a gente está discutindo só ver a arte. Então, seria uma disputa do título da forma como se disputa nos pontos corridos. Você não disputa com o final, você disputa desse jeito, uma corrida de campeonato. Seria uma campanha mais memorável do que a de 93 do Vitória. Tecnicamente, seria melhor do que o que o Sport fez em 87, sim, mas o Sport foi campeão, aí é uma outra discussão. Mas talvez nesse caso, talvez seja até mais do que a do Bahia de 88, assim. Mas você vai comparar uma fase classificatória que o Bahia teve, de repente, com quarta, semifinal e final, é meio difícil comparar. É melhor pelo menos comparar, no mínimo, a mesma colocação. Aí você está comparando um vice com outro vice. Aí por isso que pesa, assim, para mim, na análise, maestro, 2 elementos. Um é mais ou menos isso que você está falando, assim, que é a estigmatização do vice no Brasil como um primeiro perdedor, né? É um negócio que não é bem aceito, não é bem visto, e acaba assim pesando nesse não ficaria, não, esse estilo. Nessa composição. Teria 0 estilo. Mas veja, eu acho que poderia puxar um pouquinho para o debate. E o segundo ponto é o fato de que essa campanha do Fortaleza, embora sólida, nunca foi de apresentação de um futebol vistoso, né? Então eu acho que isso também pesa quando você vai repercutir os feitos memoráveis de um clube. Eu discordo um pouquinho. Não, mas veja, eu estou trazendo esses pontos aqui. Olha só. O time levou uma farrapada, levou um... Eu estou trazendo esses pontos aqui para dizer que, apesar de trazer esses pontos, eu acho o feito do Fortaleza gigante. Mas eu acho que esses elementos são trazidos para o debate. Eu acho que o Fortaleza tem ótimas atuações nesse campeonato.
Eu também acho, eu discordo dessa linha de que... Tem jogos que ele ganhou, porque o Fortaleza também já disse aqui algumas vezes. O Fortaleza já ganhou essa atuação contra o Juventude mesmo, eu sei que é a Juventude... Mas o jogo do Fortaleza... Mas chega lá, ganha e pronto. Não, teve Juventude, teve contra o próprio Bahia, jogou muita bola. Agora também tem um aqui... Eu só não sei se corresponde a essa posição. Contra o Corinthians, tem um que chuta uma vez na barra, entra, mas tem outra lá que é eficiente. O Fortaleza tem vitória de todos os tipos. E só tem vitória de todos os tipos pelo volume de vitórias que ele tem. O que fez em casa? O time está invicto em casa. Pode terminar o campeonato sem nenhuma derrota. Exatamente. Ravel, como é que você diminui a campanha de um time que está invicto em casa? Não existe, pô. Numa Série A. Não existe, pô. Não existe. Então, assim, e no momento do Fortaleza... Veja, eu tô comparando muito mais a esses vices que a gente mencionou aí. Eu sei, é porque eu acho que nesse caso, assim, eu entendo o peso do vice. Mas aí eu acho que a gente tem que saber dimensionar também. O Palmeiras ser vice não vale nada. Nada. Para a história do Palmeiras. Concordo. Para a gente vale. Tanto é que para o Vitória é o Vitória tendo como sendo vice. Essa pergunta que veio para a tela era uma pergunta. Ela veio de uma forma diferente, mas era uma das perguntas que eu faria hoje, que é: existe tesão a mais de brigar pelo vice? Porque é algo só. Eu brigaria. Não tem. Eu também brigaria. Eu brigaria. E sendo torcedor do Fortaleza, estaria super orgulhoso do alcance. E até perguntaram, e nem pela premiação, não, tá? Não, exato, porque não tem muita pelo coisa feito. palpável. A premiação muito grande, muito grande. Mas assim, é ser o segundo melhor time do Brasil, pô. Não deu para ser o primeiro, vamos tentar ser o segundo. Assim, claro, feito gigante, pô. Feito gigante. E a segunda parte, eu acho que da pergunta, né, que foi colocada aí no ar, eu acho que não é absurdo pensar o Fortaleza fazer aí 10 pontos, não. Não sei o que vocês pensam. Mas eu acho que uns 10 pontinhos aí dá pra angariar. Se ele fizer 10 pontos, é campanha que em alguns anos daria título, pô. Eu acho que 10 pontos aí é bem factível pro Fortaleza. 70, o Flamengo foi campeão em 2009 com 67. 10 pontos eu assinaria. Talvez o campeão da Série B não tenha 10 pontos. O Fortaleza, até a Minhoca até já falou que matematicamente se ganha do Vasco, o Fortaleza pode confirmar a Libertadores. 70 pontos, né? O Fortaleza pode confirmar a Libertadores nessa rodada. Essa rodada vai ser a 33ª. A turma está na 35ª da Série B, não confirmou o acesso ainda. E o time na 30ª já pode confirmar a Libertadores, pô. Assim, veja, a gente está falando de uma linha de que o Bahia jogou várias edições dos pontos corridos e nunca conseguiu a Libertadores com 38 jogos. Aí o Fortaleza pode estar conseguindo na 33ª rodada. Assim, é muita coisa, pô. É uma campanha excepcional. E só um adendo. Saindo do G12, eu vou considerar o G12, tá? Se o Botafogo ganhar o Brasileiro e Libertadores, volta a ter G12. Mas precisa ganhar. Se ganhar só o Brasileiro, é G11 ainda. Até porque, detalhe, só tem 11 campeões de Libertadores no Brasil. Se ele ganhar, ele vira G12. Então é beleza. Se ganhar a Libertadores, vira G12. Mas enfim, brincadeira à parte, só a melhor campanha, tirando o velho G12, são duas campanhas. Desculpa. É a do Atlético Paranaense, vice-campeão brasileiro em 2004. Perde o título, inclusive, num detalhezinho. Com 20 clubes, a melhor, é por isso que eu me confundi, e com 20 clubes, é o terceiro lugar do Atlético Paranaense em 2013. Em 2005, o Goiás também foi terceiro lugar, mas era o brasileiro ainda com 22 times. Então, mas se você considerar pontos corridos, de uma forma geral, também tem o São Caetano, acho que 2003 ficou em quarto lugar. Pronto. Mas São Caetano é de São Paulo, acho que é uma outra relação. Saindo do eixo, né, do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, você tem só essas três campanhas. Tinha muita injeção do dinheiro naquele São Caetano naquela época, né, da família Klein também. A ABC Paulista, pô, tá dentro da região metropolitana de São Paulo, é outra relação de dinheiro. Exatamente. Então, se você for para o modelo de 20 clubes, a melhor campanha é um terceiro lugar, pô. Detalhe, uma campanha excepcional. O Atlético Paranaense foi terceiro lugar, subindo, ele jogou a segunda divisão em 2012. 2012, né? Aí vai para 2013, foi vice da Copa do Brasil, e detalhe, ele perde o vice-brasileiro, ele ia ser vice-brasileiro também. Aí na última rodada ele fica em terceiro lugar.
Ele, na verdade, ia ser vice da Copa do Brasil, vice brasileiro, mas ele acabou, na última rodada já não tinha chance de ser campeão, era o Cruzeiro com antecipação, mas ele acaba ficando em terceiro. Então, perceba que num modelo que já tem 19 anos, 20 clubes, pontos corridos, a melhor campanha é um terceiro lugar do clube que a gente olha como o exemplo fora do eixo do que fazer, do que como competir, do quanto se estruturou com estádio novo, com CT que recebe a seleção brasileira para a Copa do Mundo, com a regularidade de grandes campanhas nacionais e internacionais. O time já foi 2 vezes, tipo, o Botafogo chegou agora na primeira final da Libertadores, o Atlético já foi para 2 finais, já tem 2 títulos da Copa Sul-Americana. Então, esse time tem, nesse modelo de 20 clubes, um terceiro lugar. Aí, de repente, vem um Fortaleza e consegue o segundo. Então, o que a gente fala... Grande demais. O Atlético Paranaense, que é o exemplo disso, passaria, é o Fortaleza. Todo mundo passaria a dizer, qual é o time fora do eixão que conseguiu o melhor resultado? É aquele. Como é que você não vai querer esse resultado? Então, e eu acho que o Fortaleza, nos últimos anos, para mim, é muito claro que ele não abdica de buscar esses resultados, sabe? Assim, é como se entendesse, enquanto alguém diz, perdeu o campeonato, então termina, não, acho que lá se entende muito. Ainda que a torcida reclame, mas qualquer torcida reclama é natural, mas acho que da forma de gerir o clube, da importância das partidas, a mobilização que o clube dá para esses jogos, é mesmo quando a campanha já está consolidada, ainda não, você não larga aquela campanha, você só dá para pegar uma colocaçãozinha e conseguir. E nessa história, é o 6º ano na primeira divisão, 5º ano ficando entre os 10. Talvez a 2ª vez ficando entre os 4. A 3ª vez indo para a Libertadores pelo Brasileiro. Assim, e se acontecer esses 10 pontos, pulverizando o recorde de pontuação do Nordeste que pertence ao próprio Fortaleza. Né? E se bater 70 pontos para tirar vai ser chato. Chato. Meu irmão, perceba que o de 59 já durou quase 10 anos para a turma tirar. Eu falei aqui um dia desse que eu não vejo não, tá? No futuro próximo... É só o Bahia esse desenho se repetir. Se o Bahia projeto der muito certo. Né? Exatamente.